Bem-vindas e bem-vindos, todo mundo que já é do nosso curso, né, sobre a natureza humana, Já. e também as pessoas Certo, que estão certo. entrando pela primeira vez. Então, deixa eu explicar como é que funciona. A gente fica com os microfones e as câmeras fechadas, e vocês podem perguntar o que vocês quiserem, a hora que vocês quiserem, no chat, tá? É só teclar, e eu vou vendo todas as perguntas. E enquanto eu estiver na parte de implementação, né, na parte de explicação do que a gente vai conversar hoje, e todas as vezes que a gente tem encontros de natureza humana, eu não vou poder ver as perguntas, mas vão surgindo as perguntas no minuto 10, no minuto 20, 25, enfim, enquanto eu estiver falando, é 1 hora, né, de explanação. Façam todas as perguntas na chat box que eu vou responder todas, tá? E se porventura não der tempo, depois a gente responde nos canais apropriados. Todo mundo vai ter as respostas devidas, tá bom? Então, só para explicar de novo como funciona, é 1 hora de conteúdo, né? De conteúdo de conexão com a vida, de cura da alma, de expansão de consciência, e depois 30 minutos de perguntas que vocês vão fazer e eu vou responder, tá? Hoje a gente está comemorando 1 ano do curso sobre a natureza humana. Eu estou muito feliz, é aniversário do curso, é a 12ª sessão. Gente, o curso sobre a natureza humana é um percurso, é como se fosse um curso universitário, tá? É como se fosse uma pós-graduação em questões da alma, digamos assim. Então, é um currículo de 3 anos que tem 3 fases. A primeira fase é sobre a sabedoria, que é a fase que a gente está encerrando hoje, embora ela esteja disponível para todos os membros do nosso curso, é só voltar naquelas aulas, acessar o conhecimento. E a gente vai começar no mês que vem a segunda fase do curso, que é sobre o amor, e no outro ano, em 2020, começando em 2020 e 2021, sobre o poder. Então, é sobre a sabedoria, sobre o amor e sobre o poder. Por quê? A gente precisa de sabedoria para ter um amor maduro, né? Um amor sem sabedoria é um amor imaturo. Então, a gente já pavimentou esse percurso, né? A gente já criou a base dessa pirâmide de sabedoria, e o próximo currículo são 12 aulas sobre o amor. E só com sabedoria e amor a gente tem poder de fato, né? A gente desenvolve o nosso poder pessoal. Então é um curso muito maravilhoso, muito lindo, muito feliz. A nossa comunidade é demais, né? A gente pode fazer encontros locais, inclusive. Eu moro aqui na Flórida, a gente faz encontros, a gente tem feito encontros do nosso grupo. Vai ter agora o Thanksgiving no dia 10, no dia 9 de novembro, do grupo aqui da Flórida, do sul da Flórida. E a gente conversa no Facebook, semanalmente a gente tem interação lá. Eu faço uma live de manhã, né, geralmente 10 da manhã, entre 10 e 11 da manhã nas quartas-feiras. Quarta-feira é o dia do curso sobre a natureza humana. E nós estamos juntos e conectados. Esse grupo é muito incrível. E agora, nessa nova fase sobre o amor, eu sei que vai entrar muita gente e vai expandir de um jeito exponencial, né? Todo mundo que estava esperando, né, já conversou muito comigo, vai entrar nessa nova fase. Nós encerramos as matrículas do curso em julho desse ano de 2019 e nós vamos abrir as matrículas, né? A gente vai abrir o curso para novos membros nesse mês de novembro, e a próxima aula vai ser dia 4 de dezembro já, com a fase 2 sobre o amor. Então, o currículo já está disponível no nosso site, vocês podem perguntar o que vocês quiserem. E hoje vai ser uma coisa muito linda, que a gente vai falar sobre a conexão com a vida, né? Então, tudo que a gente conversou até hoje veio para preparar essa guinada que a gente vai dar de conexão com a vida e de integração da sabedoria com o amor que está vindo por aí na próxima fase, tá bom? Então, eu sei que tem muita gente já perguntando, eu vi aqui algumas perguntinhas, a gente vai começar daqui a pouco. Ale, linda, oi. Clarinha, oi. Sandra, emocionada, que saudade. A Lili, oi, que delícia estarmos aqui, só não estou conseguindo ouvir. Vocês devem, quem não está conseguindo ouvir, deve estar com algum probleminha no computador, tá? Porque o nosso sistema está aqui funcionando, a gente tem o feedback aqui de todo mundo e tá tudo certo, tá bom?
Então, muito bem-vindas, muito bem-vindos. Se vocês tiverem pessoas que... Eu agradeço todo mundo que mandou o link, né, pra gente, as pessoas que se inscreveram. Muita gente que... A Lali está dizendo que o áudio está funcionando super bem, legal. Muita gente que se inscreveu já me perguntou se vai poder assistir depois. Excepcionalmente, essa é uma aula aberta, né? As aulas do curso sobre a natureza humana são só para os membros do curso. É um currículo, é um compromisso que as pessoas têm, né? E só quem está no curso pode assistir essas aulas, né? Eu vou pedir ao pessoal fazer o mute aqui dos... mas o que eu queria dizer é o seguinte: essa aula especificamente estará disponível para as pessoas que se inscreveram no link, que não podem estar aqui, mas que vão poder assistir essa aula depois para conhecerem esse nosso programa, né? Esse nosso percurso, essa jornada linda do curso sobre a natureza humana, tá bom? Então agora, gente, eu vou começar a compartilhar a tela. A gente vai começar a nossa jornada. Como sempre, eu falo para todo mundo respirar fundo. E agora a gente está começando. Então, o que que é isso, né? Método cardinal de autoconhecimento e conexão com a vida. O método antes chamava método cardinal de autoconhecimento. E aí, quando eu vim para os Estados Unidos, eu precisava traduzir esse nome, e aí ficou Cardinal Method of Life of Self-Connection. E ele foi self-connection por muito tempo em inglês, por uns 2 anos, e de repente eu senti que não era só uma coisa individual, de conexão com o self, com a pessoa, que era algo de conexão com a vida. Então ele se transformou em método cardinal de autoconhecimento e conexão com a vida, e em inglês ele chama Cardinal Method of Life Connection, que é mais amplo, que inclui o self, que inclui a individualidade, mas que vai além, né? Então a gente vai começar agora a entender o que que vem a ser isso, né? O que que é que eu chamo tanto de conexão com a vida. Autoconhecimento é o que vocês fazem todos os meses, as pessoas que estão no nosso curso, todos os meses tem os exercícios Conheça-te a ti mesmo. Então, esses meses todos a gente tem uma estrutura muito concreta, né? E muito firme de um processo tríplice, que é conhecimento nas aulas ao vivo, autoconhecimento, que é você com você mesma no seu, quando você faz os exercícios Conheça-te a ti mesmo, que esse que é o modelo do nosso curso. E o terceiro momento, todos os meses, é a autotransformação, que é a atitude que você toma a partir do seu autoconhecimento. Então, ninguém consegue se autotransformar sem se autoconhecer, né? Então, é conhecimento nas aulas ao vivo, autoconhecimento com os exercícios Conheça-te a ti mesmo e o mais importante de tudo é quando vocês entendem que é possível se autotransformar a partir daí, tá? Então respirem fundo e a gente vai então começar. Pergunta que eu faço para vocês: o que que é a vida? Aqui tem esse símbolo que se chama semente da vida, né? Seed of Life. Isso é uma geometria sagrada, tem várias geometrias sagradas. Esse é um símbolo da semente da vida. Então, a semente da vida é o que a gente tenta plantar aqui nesse curso. Na fase de conhecimento, vocês vão receber essa semente, e aí, com autoconhecimento, vocês vão regar, e com autotransformação vocês vão colher os frutos, né? Então a vida é um processo orgânico de plantar, de cuidar e de expandir e colher, né? Mas além disso, o que que significa vida no sentido mais amplo do termo? Gente, vida é abundância. Então, a minha missão, eu acho, nesse planeta é explicar para as pessoas que não existe vida sem abundância. As pessoas que não vivem em abundância, e abundância não é só dinheiro, tá? Inclui, claro, conforto material, mas não se restringe a isso, não estão conectadas com a vida. Então, a pobreza, a escassez, a doença, tudo que não é abundância não é vida. Então, muita gente pergunta, bom, então como é que a pessoa está, entre aspas, viva, né, num corpo físico e você está dizendo que não existe vida? Sim, eu estou dizendo que a pessoa que está encarnada num corpo físico,
e que não vive em abundância, que vive doente, que vive reclamando, que tem relações tóxicas, que tem problemas financeiros, que não se realiza no trabalho, que se dá mal com a sua família, qualquer área da vida que não haja abundância, não está conectada com a vida, com o que eu chamo de vida plena, tá? Ninguém tem uma vida perfeita, mas nós temos áreas das nossas vidas, ou áreas da nossa vida, que a vida é uma só, né, um fluxo, que podem melhorar. A questão é, as pessoas estão se empenhando para melhorar o que não está em abundância ou não? Então, vida é abundância e a gente precisa observar que área da vida está em abundância e que área que não está. E quando você se conhece, quando você se dedica a se conhecer, você detecta. A sua consciência, o seu eu superior fala para você onde que precisa melhorar, onde você tem ponto cego e onde você pode e precisa construir mais abundância. Então, vamos começar a entender isso de uma forma mais profunda. O fundamento da vida é a liberdade. Eu sei que tem muita gente que vai falar, gente, mas liberdade em todos os sentidos? Sim. Então, a vida é liberdade. Onde não há liberdade, não há vida, tá? Então, gente que vive em casamentos tóxicos, pessoas que têm relações complicadas com o irmão, questões no trabalho, amizades ruins. Onde não há liberdade, não há vida. Tá? Mesmo que as pessoas preguem algo, digam que sim há liberdade, se existe qualquer tipo de restrição, isso não é vida. Então, o fundamento da vida, a base, a estrutura que sustenta a vida é liberdade. A vida começa onde há liberdade. Onde não há liberdade, nós estamos sobrevivendo. Não estou dizendo que é ruim sobreviver, a gente precisa sobreviver, prover para si, né? Mas uma vida, uma encarnação não pode ser só isso. A gente tem que ter espaço para a liberdade. E não só num sentido muito mais panorâmico. Eu estou falando do nosso dia a dia. Quantas pessoas eu vejo que não dão no seu dia um espaço para a própria liberdade? Não descansam 15 minutos depois de um almoço, não dão uma caminhada, não leem 2 páginas que seja de um livro que elas amam, né? Então, o fundamento da vida é a liberdade, a vida começa em momentos de liberdade e ela se desdobra em outras coisas, mas a primeira energia, né, a primeira referência de fundamento da vida é a liberdade. Qual que é o propósito da vida, gente? É a alegria. E aí já começa de novo a polêmica, né? A maioria das pessoas é alegre? A maioria das pessoas está em alegria? Se a gente for pensar em termos de consciência coletiva de sociedades urbanas de massa contemporâneas no século XXI, não. Né? Começando pelos bombardeios de mídia, os estímulos que a gente recebe de fora, né? Tem uma amiga minha que fala que tem gente que está na Matrix, e a Matrix não é alegria, tira a gente da alegria, tira o nosso foco do nosso poder de sermos alegres, né? Então, a gente está definindo aqui o que é vida. Vida é abundância, se for para usar uma palavra para definir a vida, é abundância. A base da vida é a liberdade, a vida começa na liberdade e o propósito da vida é a alegria. Então, respondendo à grande pergunta existencial feita há milênios por vários sábios. O propósito da vida é a alegria, ou seja, nós estamos nesse mundo para sermos alegres e felizes. Quem não está alegre e feliz não está cumprindo o propósito de sua vida. E eu sei que tem muita gente religiosa que não gosta de ouvir isso que eu falo, porque tem muita gente que acredita em karma, por exemplo, em religiões orientais, né? Que vão dizer, não, o propósito da vida é queimar karma. Eu, Paula Ranova, e o método cardinal de autoconhecimento e conexão com a vida, não estamos alinhados com essa crença limitadora. Não acredito que viemos a esse mundo queimar karma. Existe sim a lei de causa e efeito, existe uma reação para toda ação, mas ou seja, existem consequências para as nossas ações que trazem um equilíbrio, né, no fluxo da vida, mas o propósito da vida é a alegria, não é karma, não é queimar karma, não é pagar pecado, não é nada disso, pelo menos não na perspectiva do cardinal, tá? Lembrem-se que esse é o método cardinal de autoconhecimento e conexão com a vida. Outra coisa importante é que o resultado da nossa jornada de vida é expansão, gente. Então, isso no nível micro e no nível macro, tá?
O que eu quero dizer com isso? A gente expande todos os dias a nossa consciência, todo dia aprendendo uma coisa nova, todo dia conhecendo alguém novo, uma nova ideia, expandindo, mudando o foco, aprendendo mais. Então, não é só ao longo de toda a vida a expansão. Nós sim temos esse resultado de expansão quando estamos conectados com a vida, né? Porque tem muita gente que nasce, morre e passa a vida em brancas nuvens, que não expande nada, que se atrofia, que fica repetindo as mesmas crenças, as mesmas rotinas e que tem uma vida que é um tédio, uma chatice. E ninguém nasceu para isso. A gente nasceu para alegria, para expansão, para crescer e para acontecer. Tanto que o propósito desse curso é justamente expandir a sua mente, afiar o seu cérebro para que você possa expandir na sua jornada da sua vida. E a gente expande de várias formas, né? A gente nós promovemos a nossa saúde, o nosso bem-estar físico, a expansão no nível intelectual é fundamental, a expansão emocional, aprender a amar de forma mais profunda, entender a espiritualidade, tudo isso é expansão. De tédio ninguém morre se não quiser, entendeu? Então, que é a gente falou do que é a base? A liberdade. A base da vida é a liberdade, né? O processo da vida é a alegria e o resultado da jornada é a expansão. Então, nós estamos aqui para crescer. E aí a grande pergunta, né, que é justamente o fundamento desse curso inteiro, e hoje a gente vai responder, depois de 11 sessões, de 11 meses de autoconhecimento, o que é natureza humana? Na perspectiva do cardinal, porque vocês sabem que a gente viu vários autores clássicos da humanidade, né, Grécia Antiga, sabedorias contemporâneas sobre a psique humana. Vocês conhecem essas aulas que a gente já participou e os novatos vão conhecer quando se matricularem também. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: na perspectiva do cardinal, o que é natureza humana? É uma coisa muito simples. É um raio laser explicar o que é natureza humana para o método cardinal. Natureza humana é buscar o crescimento. Então, a gente não falou que o resultado da jornada da vida é a expansão? Então, se for responder na perspectiva do cardinal, o que é natureza humana? Ela é a busca pelo nosso crescimento. Nós estamos crescendo como seres humanos todos os dias ou não? Então, a natureza humana, ela tem essa mola propulsora, sabe? Nós naturalmente nos impelimos a crescer. Desde lá atrás, 40 mil anos atrás, no período paleolítico, né? Se a gente for pensar até nos homens das cavernas, para usar um termo mais conhecido, o que eles faziam? Eles conquistavam novos conhecimentos sobre fogo, sobre pedra, desenvolviam tecnologias, construíam suas cidades, expandiam, se conectavam, né? Havia fluxo e comunicação pelos rios, pelas águas, pela capacidade que eles tinham de se locomover, pelo nomadismo. Então, a natureza humana, se for para resumir, o que ela é? Ela é a busca pelo crescimento. E o que é triste de ver hoje no século XXI? Cada vez menos, graças a Deus. Eu acho que a humanidade está chegando num ponto muito maravilhoso. A gente está aqui, nós somos privilegiados de termos nascido nessa fase da humanidade, né? Cada vez menos isso acontece. Mas gente que não quer crescer, que não quer expandir, né? Que quer ou se manter seguro no que é conhecido e, portanto, limitado, porque o conhecido se torna limitado amanhã. O que você conhece hoje é muito legal, mas amanhã já se torna limitado. Você vai querer outro conhecimento, você vai querer outra ação, você vai querer uma expansão diferente. Então, o que é triste de ver é que muitas pessoas não estão no fluxo da natureza humana, não estão que também é o fluxo da vida, né? Nesse movimento de crescimento. E muita gente está. Todo mundo que está aqui hoje, com certeza, é um buscador e está honrando a natureza humana, que é essa busca pelo crescimento. E aí, como é que a gente cresce? Essa é a grande pergunta, né? A gente cresce primeiro adquirindo sabedoria. Então, natureza humana tem a ver com adquirir sabedoria. Isso é humano, isso faz parte da nossa natureza. A busca da sabedoria. Também faz parte do nosso crescimento se aprofundar no amor. Gente, isso é natureza humana, tá? Mas não é um amor superficial, que você fica ali arranhando a pontinha do iceberg. Se aprofundar no amor é se permitir amar.
nem que você quebre a cara no processo. Vai trazer sabedoria. Por isso que eu sempre falo, sabedoria, amor e poder são muito conectados e um alimenta o outro, né? Então, e não, nem todo amor tem que ser sofrido. A gente vai falar sobre isso também. Então, quando a gente se aprofunda no amor, a gente está honrando a natureza humana. E expandir o poder pessoal. Eu sei que tem. É interessante que tem gente que tem medo de tudo, né? Medo da sabedoria, e aí chama de preguiça. Toda pessoa que fala que tem preguiça de ler, no fundo tem medo de expandir e de entrar na sabedoria e ter que mergulhar mais fundo no desconhecido. Então, o argumento da preguiça sempre é medo do disfarçado, né? Se aprofundar no amor, a pessoa que não quer amar também está no medo. Então, o medo é o grande inimigo da vida, né? Isso está naquele livro Curso em Milagres. Eu acho que a literatura espiritual contemporânea que mais é Oi, precisa nesse aspecto pode. é o Curso em Agora Milagres. Eles falam você justamente isso. Eu vou pedir para botar no mudo. Ah, tem alguém aqui falando, gente. o professor pediu pra gente ficar até pra eu ficar para cobrir. Eu vou ter que interromper aqui porque tem alguém falando com o microfone aberto. E com a câmera também. Só um pouquinho. Deixa eu ver quem é aqui. Ok. Vamos continuar. Então, se aprofundar no amor dá medo. Mas o que eu percebo, e isso está naquele livro O Efeito Sombra, né, que o Deepak Chopra, a Debbie Ford e a Marianne Williamson escreveram juntos, e a Marianne Williamson é que fala isso. As pessoas têm pavor do próprio poder. Expandir o poder pessoal é uma das coisas que as pessoas mais têm medo. E eu acho que são dois motivos. Primeiro, porque o poder pessoal te coloca realmente em conexão com a abundância da vida, né? A sabedoria e o amor, eles são abundantes, mas o poder pessoal é a força mais abundante que existe. E segunda coisa, que existe uma diferença entre poder pessoal e o que o Deepak Chopra chama de poder externo. Poder externo são as pessoas que ocupam posições de liderança e que tomam decisões que afetam outras pessoas, tá? E isso não é para todo mundo, nem todo mundo ocupa esse cargo, tá tudo certo. Poder externo é uma coisa que é totalmente desqualificada muitas vezes, as pessoas falam que poder corrompe e que cria tiranos e etc, etc. Não é disso que eu estou falando. A vida é igual para todos nós em abundância e ela cumpre o seu propósito na natureza humana. Então, o propósito da vida nos seres humanos, o que é a nossa natureza, é expandir o seu poder pessoal. Então, é aqui que a gente vê o maior nível de autossabotagem, porque as pessoas muitas vezes sabotam o corpo, né? Não cuidam do corpo, se alimentam mal, não fazem exercício, não se movimentam, e muitas vezes sabotam as próprias finanças, né? Ou não vivem os seus talentos e não compartilham os seus talentos com o mundo, escolhem uma profissão que elas odeiam para ganhar um salário para sobreviver e realmente gostariam de fazer outra coisa e ser outra coisa e expandir. Então, a natureza humana se desdobra em crescimento sempre. Quando a gente adquire sabedoria, se aprofunda no amor e expande o poder pessoal. Uma outra questão que eu acho importante falar aqui com vocês é o seguinte: nós raramente desenvolvemos esses três feixes, né? Essas três chamas que a gente pode chamar também na linguagem espiritual, que é chamada de chama trina da sabedoria, do amor e do poder, de uma forma igualitária. Então tem gente que busca muita sabedoria, mas foge, mas se esconde e foge do poder pessoal. Tem gente que busca muito amor e mergulha no amor, o amor é tudo na vida, e também se atrofia no poder pessoal, porque se torna um capacho de quem ela ama, né? E também não adquire sabedoria nenhuma e fica só no amor, entendeu? Que é o amor imaturo, né? E tem gente que só quer saber também de expandir o poder pessoal e que se torna uma pessoa fria e que não ama, que é incapaz de amar o próximo e que também não está nem um pouco interessada em desenvolver a sabedoria. Então, a ideia aqui é que a gente honre a natureza humana em todas as suas nuances e capacidades. Esses três feixes são igualmente importantes, né? A sabedoria, o amor e o poder.
Poder pessoal, na verdade, né? Então, vamos lá. A grande pergunta, então, é a seguinte: se nós temos todos esses potenciais e se a vida é toda essa maravilha que eu acabei de falar para vocês, por que que nós sofremos? Por que que nós não estamos nesse fluxo de expansão constante, nesse fluxo de abundância, que é a própria definição da vida? Primeiro, que nós sofremos para aprender e não precisamos sofrer para aprender, né? Nós podemos aprender sem sofrimento. Essa crença limitadora de que a função do sofrimento é ensinar, pode até ser, mas para que sofrer se a gente pode aprender de outra forma? Essa é a pergunta que eu faço para vocês. Eu quero até que vocês depois coloquem aí no chat, respondam para mim. É possível aprender sem sofrimento? Ou a gente precisa sofrer para aprender na vida? Só sofrendo que a gente aprende? Eu acho isso uma atrofiação da natureza humana e do propósito da vida. Não precisa ter sofrimento para aprender, mas a gente tem essa crença limitadora na humanidade e é praticamente universal. Não vou alegar que todas as culturas têm essa crença, mas várias têm. E não são culturas semelhantes, né? A gente sofre no amor. Por que que a gente sofre no amor? Precisa sofrer no amor? É só sofrendo que a gente consegue amar de verdade? Eu não acredito nisso. Eu acredito que pessoas que nascem na pureza da vida, os bebês nascem puros, né? Eu sei que muita gente vai dizer que nem, não necessariamente, que tem memórias de outras vidas ou coisas do tipo, ok. Mas se a gente nasce uma tábula rasa de amor, que é o caso das crianças, né, que ainda não têm poder pessoal porque precisam desenvolver isso, e não têm sabedoria porque precisam adquirir isso, e nem amor maduro, porque o amor da criança é muito infantil ainda. Mas como adultos, a pergunta que eu faço é preciso sofrer no amor? Gente, falando sério, a pessoa que está sofrendo no amor está no caminho errado. Amor não é sofrimento, amor é alegria. Tá? Não vou dizer que não existe desafio numa relação amorosa. Desafio é uma coisa, sofrimento é outra. Então a gente precisa botar a perspectiva bem alinhada aqui, né? E a gente sofre muito com a ideia de poder, porque nós distorcemos a ideia de poder pelo conceito de disputa. A gente confunde poder com disputa. E o nosso poder pessoal não precisa estar em conflito com o poder pessoal de outra pessoa. Isso é distorcido. Equivaler poder à disputa causa sofrimento. Ninguém precisa oprimir ninguém no poder pessoal, tá? Isso é uma distorção. Então, a gente sofre com a ideia de sabedoria, a gente sofre com a ideia de amor e com a ideia de poder. E por quê? Porque existe uma falta de alinhamento com a vida e com a abundância. Eu vou pedir para vocês respirarem fundo agora. Vamos ficar em silêncio uns segundinhos aqui, só para a gente observar isso. Respira fundo. O que eu quero trazer para vocês em relação a isso? Nós estamos ou alinhados ou desalinhados com a vida e com a abundância. São dois fluxos, né? Na verdade, existe o fluxo da vida e existe 1 milhão de fluxos que desalinham a gente, que nos desviam desse fluxo da vida. Então, a gente sofre quando a gente não tem alinhamento. Quando nós não estamos alinhados com a vida e com a abundância, existe um desvio. E é esse o motivo pelo qual eu uso pedras e cristais no meu trabalho. Porque o cardinal inclui pedras e cristais em função de uma geometria interna, a estrutura molecular das pedras é alinhadora. Essas estruturas moleculares, os sistemas cristalinos que existem nas pedras, alinham o campo energético de um ser humano. E é por isso que as pedras fazem parte do cardinal. Não é brincadeira de pedra, não é viagem sideral, não é místico, é científico. Quando eu falo em alinhamento da vida, eu estou falando de malha energética, eu estou falando de física quântica. Eu estou falando dos campos morfogenéticos da biologia. E eu estou falando de geometria interna de cristais para ajudar as pessoas a se alinharem com o fluxo da vida e com o fluxo da abundância. É para isso, é um instrumento de alinhamento. E quando a gente pensa em sofrimento, o sofrimento é quando a gente não está alinhada com a vida. Quando não estamos em alinhamento, nós sofremos.
E para que a vida flua, a gente precisa desse alinhamento, a gente precisa de direção. Se chama método cardinal porque são os pontos cardeais. Além de cardinal dizer respeito ao coração, né, que no nosso coração a gente sente qual é o nosso caminho, o impulso da nossa direção, da nossa verdade, a gente se direciona, a gente tem rumo. As pessoas sofrem porque elas estão confusas, elas estão sem rumo, elas estão numa névoa, elas ficam baratinadas, vivendo em redemoinhos, né? Buracos negros que as sugam para vários lugares diferentes. Então, eu vou explicar aqui para vocês o que, que acontece conosco e com as pessoas que não estão alinhadas com esse fluxo da vida. Então é o seguinte, nós estamos em alinhamento ou não em diferentes áreas da vida. Então tem gente que não tem problema nenhum com a vida financeira, mas a vida amorosa é um desastre. Né? Tem gente que tem uma vida profissional que é um céu de brigadeiro, que é uma coisa linda, que decola, que sai de nave espacial, universo afora, mas que não necessariamente tem uma vida familiar feliz. Então a questão é, nós estamos em alinhamento em todas as áreas da vida ou não? Né? Gente que tem muito sucesso profissional, mas que não tem uma saúde legal, também não está em alinhamento. E a grande questão é que isso pode mudar, gente. Qualquer ser humano que se empenhe consegue se alinhar com o fluxo da vida. Eu nem gosto muito de falar em processos de cura num sentido restrito, porque quando a gente fala de alinhamento, a cura é permanente, sabe? Não é temporária. Então, eu prefiro até falar em alinhamento do que usar qualquer outro termo nesse vocabulário. E aí, pergunta por que que nós nos desalinhamos? Né? O que que vocês acham que acontece? Então, no Cardinal, eu compilei umas respostas precisas e profundas, inspirada em várias referências multiculturais, em várias sabedorias para responder isso. Eu conseguia chegar numa resposta que está funcionando muito bem. Eu acho que vocês vão concordar também. Nós temos 3 níveis de consciência. Então, agora a gente está entrando na abordagem do cardinal mesmo, tá? Esses níveis de consciência são o nível estrutural, o nível da liberdade e o nível da conexão, tá? O nível estrutural diz respeito a tudo o que acontece na nossa vida antes da gente nascer e enquanto nós estamos nos desenvolvendo como seres humanos até a adolescência. Então, inclui os nossos ancestrais, inclui os nossos pais, a nossa cultura, a nossa infância, a nossa adolescência. O nível da liberdade, ele é individual, tá? Ele inclui o nosso amor, a nossa capacidade de autoexpressão. E o nível da conexão é a transcendência que permite que a abundância aconteça na nossa vida de uma forma plena. Então, aqui eu estou mostrando para vocês o sistema de chakras hindu. Eu não vou entrar nos chakras hoje, porque a gente tem uma aula só sobre isso nessa fase de sabedoria do curso de natureza humana. Então, é só vocês irem nessa aula, né? Para entenderem o que são os chakras. Mas esses 3 níveis são importantes para a gente entender por que a gente se desalinha, né? Por que a gente sai do rumo e do prumo. Então, o que é o nível estrutural? É tudo o que a gente recebe na nossa vida quando a gente nasce e até a adolescência. Então, é o amor que nós recebemos. Nós não necessariamente recebemos sabedoria. Nós não necessariamente recebemos sabedoria, mas nós recebemos amor. Não necessariamente um amor ideal, mas o amor que a gente recebe é a estrutura da nossa vida, tá? E o poder pessoal começa a se desenvolver na adolescência. A partir dos 7 anos de idade, ele já começa a se mostrar, de certa forma, né? E na adolescência também, mas é só depois que ele vai aparecer de fato. Então, quando a gente nasce, a gente não tem sabedoria e a gente não tem poder ainda, mas a gente recebe amor de qualquer fonte que seja, imperfeito como seja. E esse amor vai ser a base da nossa, entre aspas, estrutura, tá? Então, o nível estrutural é o amor que a gente recebe, é a energia que a gente recebe, são as crenças que a gente recebe, e o nível estrutural é o nosso inconsciente profundo. E não necessariamente a gente consegue acessar o inconsciente profundo sozinho.
Então, quando as pessoas têm algum dano no nível estrutural da vida, que diz respeito à sobrevivência, à capacidade de se sustentar, que diz respeito a relações interpessoais, relações íntimas, a relação da pessoa com a família e a vida profissional e financeira, algo no inconsciente profundo está desalinhado. E para alinhar, essa pessoa precisa de ajuda externa, tá? Mas nem todo mundo tem problema no inconsciente profundo. Agora, quem tem problema nessas áreas que eu falei, de sobrevivência, de saúde física, de vida financeira e profissional, de vida familiar, de relações interpessoais, principalmente na família, tem alguma questão que acontece no nível do inconsciente profundo e o cardinal observa isso com as sessões e principalmente com constelação familiar, tá? Que é um âmbito da nossa existência. Então, como indivíduos, nós temos esse nível do inconsciente profundo, que é uma consciência coletiva e compartilhada. Nós temos essa consciência coletiva e compartilhada com todas as pessoas da nossa família e de forma mais atenuada com as pessoas da nossa cultura, tá? Nós partilhamos valores e um tipo específico de amor com a nossa família e com a nossa cultura. Então, o seu irmão, a sua irmã tem o mesmo nível estrutural que você, seus pais, seus antepassados, enfim. O nível estrutural, como eu falei, é diretamente relacionado à nossa sobrevivência, ele diz respeito à saúde física e também a morar numa casa, a ter roupa para vestir, alimentos, né? Diz respeito à nossa família, tá? Então, se existe alguma coisa desalinhada com a família, tem um problema no nível estrutural. Diz respeito aos nossos antepassados, a gente faz investigações também, né? Com se alguma coisa pesada está acontecendo na vida da pessoa hoje, é bem provável que no nível estrutural tenha algum dano, e a gente olha para isso. A nossa cultura, muitas vezes, pode inibir o fluxo de abundância da vida, né? A pessoa quer uma coisa, mas a cultura não permite, então ela se inibe, ela não vive o que ela quer viver por questões culturais, de obediência cultural. E esse nível estrutural é uma energia vertical descendente, tá? Ele diz respeito às raízes da nossa árvore, é o que nos sustenta. Só que muita gente fica presa no nível estrutural de existência, né? Reproduz os valores da família, vive de acordo com o que a família determina, não desenvolve a individualidade, às vezes se frustra ou muitas vezes vive uma vida sem abundância. O nível da liberdade é o nosso nível individual. Né? E o que a gente chama de liberdade? Vocês lembram que eu falei que a base da vida é a liberdade? Então, nós precisamos ser nutridos no nível estrutural para que a vida possa acontecer. Então, a gente precisa sobreviver, ter essa base de sobrevivência para que a gente possa usufruir da liberdade, né? E a liberdade diz respeito ao nível da mente chamado subconsciente. Então, o inconsciente profundo é uma coisa e o subconsciente é outra. O subconsciente diz respeito à nossa experiência individual e como a gente interpreta o que acontece ao nosso redor. O nosso subconsciente, na perspectiva do cardinal, porque outras abordagens vão ter uma perspectiva diferente, vão usar esse vocabulário de uma outra forma, tá? Vocês não vão ver um consenso sobre o que é o subconsciente, principalmente contemporaneamente com algumas literaturas, mas no cardinal, o subconsciente é a sua experiência individual e como você interpretou o que aconteceu com você e o que você individualmente, subjetivamente absorveu do mundo. E o que você absorve de forma subjetiva não significa que seja a verdade objetiva. Então tem muito esclarecimento e muita clareza com o cardinal quando a pessoa muitas vezes acreditou que aquilo aconteceu da forma que ela interpretou, que era negativa, e quando vai ver, de fato, não era nada daquilo, né? E fica interpretando e fica assumindo um monte de coisa, faz um monte é, cria um monte de sofrimento desnecessário, e quando vai ver, a verdade não corresponde ao que o subconsciente registrou, tá? Então, como eu falei para vocês, o subconsciente não é compartilhado, ele é muito subjetivo, ele é individual e ele é diretamente relacionado à nossa experiência pessoal. E ele só é interessante do subconsciente, que eu acho, é o seguinte: esse nível, ele é muito igualitário no sentido que ele não separa o eu do outro. E ele só entende o momento presente. Então, no subconsciente, o passado, o presente e o futuro são a mesma coisa. O subconsciente não tem noção de tempo. E, como eu falei, ele não diferencia o eu
do você, o eu do ele, o eu do ela. Então, quando você, o perigo disso aqui é quando você, por exemplo, fala fulano é um chato, o subconsciente só entende a palavra chato, porque o fulano ele não sabe que existe, ele acha que tudo é você. Eu falo que o subconsciente ele é bem um umbigão, né? Ele não consegue diferenciar você, a pessoa, o eu do outro. Então, a gente registra muita negatividade em relação à separação das outras pessoas, xingando os outros ou, enfim, tendo pensamentos negativos e sentimentos negativos em relação a outras pessoas, isso fica acumulado no subconsciente e torna a nossa vida desalinhada. Então, isso também desalinha o ser humano do fluxo da abundância. Idealmente, o nosso nível de liberdade tem esse nome porque naturalmente a liberdade é isso, né? É um nível horizontal e um nível expansivo. É onde a gente faz amigo, é onde a gente casa, é onde a gente faz o que a gente quer, escolhe a profissão que a gente quer, vive o que a gente quer, né? E ele está muito ligado à alegria. Tá? Então, o que é de benigno no nível da liberdade é que a gente consegue criar alegria na nossa vida a partir desse nível. Só que não necessariamente as pessoas criam alegria, né? Mas, idealmente, na natureza humana, é para isso que a gente está nesse mundo. E é no nível da liberdade que a alegria começa. E o terceiro nível, que é o nível mais elevado, é o nível da conexão. Conexão com a consciência cósmica. E eu dou dois nomes diferentes para isso, porque são dois níveis de nível de conexão, né? A nossa mente consciente, que é a ponta do iceberg que a gente vê acima da água do mar, né? O inconsciente profundo e o subconsciente estão debaixo da água do mar, se a gente for usar a metáfora do iceberg. E a ponta do iceberg a gente vê com a mente consciente, a gente tem controle sobre ela. Então a gente sabe o que a gente pode pensar e a gente escolhe o que a gente pensa na mente consciente. E além disso, algo que nem todo mundo desenvolve, e essa é uma das grandes metas do método cardinal, que é o desenvolvimento da mente superconsciente. Porque o inconsciente profundo, o subconsciente e o consciente são dados. Todo mundo tem esses níveis, né? Não necessariamente desenvolvidos, não necessariamente saudáveis, não necessariamente alinhados, mas eles são dados e eles existem. A mente superconsciente, ela precisa ser desenvolvida mediante escolha. Ela é uma quarta existência de conexão com a abundância da vida no sentido mais amplo. Então, a mente superconsciente cria abundância. Então, eu quero que vocês respirem fundo um pouquinho agora. E prestem atenção no seguinte. As pessoas abundantes que vocês conhecem têm uma mente superconsciente mais desenvolvida. E tem gente que não consegue nem chegar na mente superconsciente, né? Tá tão no piloto automático ali de uma vida limitada que não consegue nem desenvolver a mente superconsciente. Então, a mente superconsciente é a mente que cria abundância imediatamente. O problema é que essa abundância que está disponível para nós imediatamente não consegue se manifestar na nossa vida se tem bloqueio na mente consciente, se tem bloqueio na mente subconsciente, se tem bloqueio no nível do inconsciente profundo. Mas a mente superconsciente conecta o ser humano com a abundância plena e essa abundância está disponível para nós desde que nós possamos permitir esse fluxo em nossas vidas. E por que a gente não permite? Em função de crenças limitadoras, em função de traumas, em função do que a gente repete o tempo inteiro de negativo na nossa cabeça, né? E hábitos também. Enfim, tem uma série de respostas para isso. Então, a mente superconsciente é consciência pura e ilimitada. E consciência pura e ilimitada é abundância. É exatamente a mesma coisa. Não existe limite para a abundância da vida. Tudo que você quer ser, fazer e ter está à sua disposição potencialmente. E você pode manifestar isso desde que você se alinhe com essa abundância da mente superconsciente, que é a presença da vida e da abundância em cada ser humano. Só que isso precisa ser ativado, isso não é dado, né? A natureza humana inclui isso como potencial, mas cabe a cada pessoa desenvolver. Então, como eu falei para vocês, a mente superconsciente no nível de conexão é o que nos conecta diretamente a essa abundância infinita.
É uma energia vertical e ascendente, que eleva sempre a sua experiência, que eleva para expandir, né? E ela produz bem-estar ilimitado. Gente, falando sério, as pessoas que têm uma prática de meditação, têm uma consciência expandida e têm uma paz que produz um bem-estar ilimitado. E eu vou falar para vocês, na minha carreira, né, como uma pessoa que trabalha com cura energética e com expansão de consciência, quanto mais a pessoa ativa a mente superconsciente, mais bem-estar ela produz para si mesma. E muita gente se cura de doenças pesadas. Tem vários documentários que mostram isso, né? Recentemente tem aquele documentário Heal que fala sobre isso, aquele filme mais antigo que chama O Segredo fala sobre isso, o Quem Somos Nós fala sobre isso, e é real, tá? Quando a gente ativa a mente superconsciente, se conecta com a abundância e decide se conectar com a abundância, a gente é capaz de produzir bem-estar ilimitado e o alinhamento leva à cura, não só de doença física, mas à cura financeira, porque tem muita gente doente financeiramente, né? Leva à cura profissional, porque tem muita gente vivendo uma vida profissional horrível, que não queria, né? Que não está feliz no trabalho. Leva à cura emocional, harmoniza as relações com amigos, com família, com relacionamentos românticos. Tudo isso é resultado da conexão com a vida, dessa abundância que vem a partir da ativação da mente superconsciente. Então, é um local de alegria. Essa alegria que é a vida acontece na mente superconsciente e vem descendo, né, do topo da cabeça, vem descendo pela testa, pela garganta, pelo coração, os órgãos vitais, desce pelas pernas e toma conta de todas as células do corpo. Isso é uma coisa muito física também. Não existe separação entre a mente superconsciente, o mundo sutil e a abundância da vida e o nosso corpo. É uma alegria que acontece em todas as células do corpo. E também permite a transcendência. E esse é um dos grandes problemas que eu tenho pessoalmente com a mente materialista, de achar que tudo começa e termina no mundo material. E aí, quem tem uma mente materialista tem problemas e soluções horizontais, né? Tá doente, toma um remédio, mas não olha para a causa emocional daquilo. Aí tomou o remédio, inibiu o sintoma, mas não inibiu, não resolveu a causa, pode ser que a doença volte, entendeu? Então, o que eu estou falando é o seguinte: transcendência da matéria. Isso é um requisito para a pessoa que quer ativar a mente superconsciente e quer viver em abundância. Tá? Não estou dizendo que a pessoa precisa ser religiosa, porque a religião muitas vezes atrofia a mente também, né? Cria crenças limitadoras, limita, não permite liberdade. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de transcendência. Eu não estou nem falando tanto de espiritualidade. Eu estou falando mais de transcendência, que é uma experiência pessoal de cada um, tá? E as experiências da nossa vida, isso que é uma das coisas mais importantes que eu preciso falar para vocês. As experiências da nossa vida são atraídas por nós. Nós não somos vítimas das circunstâncias. Esse termo devia ser abolido do vocabulário de todos os seres humanos. Vítima da circunstância é a maior ilusão e distorção que eu já vi na minha vida, tá? Então, experiências de vida são atraídas por nós. Mas a pergunta é, e é aí que eu vejo também uma falha nas explicações hoje em dia das pessoas, e a gente está indo fundo no Cardinal e no curso de Natureza Humana para ver exatamente qual nível de consciência que está criando as suas experiências. Porque a literatura sobre lei da atração, que é o que a gente vai falar agora, ela coloca toda a, entre aspas, responsabilidade e todo o poder na mente consciente. E eu acho que até certo ponto está muito certo. Nós podemos monitorar os nossos pensamentos para não atrair coisas ruins. A gente vai falar sobre isso aqui. Mas, dependendo do nível de consciência que está atraindo a experiência, a mente consciente não tem vez. Porque a ponta de um iceberg é de 10 a 3% de massa, vamos pensar assim, material, se a gente for pensar nessa analogia, né? 90% da realidade de um iceberg está debaixo d'água. Então, muitas pessoas atraem experiências horríveis para suas vidas no nível subconsciente. Então, tem que trabalhar com técnicas específicas para ir na infância da pessoa, para localizar crenças limitadoras individuais, né? E muitas vezes até vidas passadas nesse sentido faz sentido.
E no inconsciente profundo, se é uma coisa familiar compartilhada, se é uma coisa ancestral, se é uma coisa cultural, se o nível do inconsciente profundo está atraindo a experiência individual, a mente consciente não tem força para bater de frente com o inconsciente profundo, entendeu? Ele é muito mais majoritário. Então, o que a gente precisa fazer é investigar que nível de consciência está criando as suas experiências. Idealmente, o nível superconsciente deve criar suas experiências. Quem está com a predominância do nível superconsciente, que limpou o inconsciente profundo, que limpou o subconsciente e que tem uma mente consciente saudável, ativando a mente superconsciente, que é esse nível de abundância, aí essa pessoa tem uma vida maravilhosa. Mas quando as pessoas não têm uma vida legal, que tem uma vida trambolhada, tem resíduo, tem bloqueio, tem resistência nos níveis anteriores, seja no inconsciente profundo, seja no subconsciente ou na mente consciente mesmo, porque tem gente que tem uma mente consciente tóxica, né? Então, a pergunta é: quem está criando a sua experiência hoje? É a sua mente consciente? E o que você quer? Essa é a pergunta. A sua mente consciente vai perguntar o que você quer. A sua mente consciente sabe o que você quer. Tá? Então, conscientemente, a pessoa quer uma família, quer ter 3 filhos, quer ter um gato cinza, um cachorro marrom, uma casa na praia e um carro vermelho e morar numa cidade X e se dar bem com a mãe e com o pai e ter um irmão legal. É isso que a pessoa quer. E uma profissão linda e ganhar X dinheiros por mês. É o que a pessoa quer. Conscientemente, ela sabe o que ela quer. Se ela está manifestando o que ela quer, a mente consciente está criando a realidade dela, tá? Porque o que você quer, você tem consciência e você manifesta. Se é esse o caso. E se for a mente subconsciente? A mente subconsciente pode estar em profunda contradição, em guerra aberta com a mente consciente. Então, a pessoa pode querer conscientemente tudo isso que eu falei para você, a lista da vida perfeita, e a mente subconsciente tem o quê? Bloqueios que não permitem isso. Porque no subconsciente, a pessoa pode ter uma identidade de baixa autoestima. Então, se no nível subconsciente ela não percebe conscientemente que ela tem uma autoestima baixa, se o subconsciente fica repetindo subliminarmente: eu não mereço, eu sou indigna, eu mereço ser punida, que são as crenças limitadoras típicas do subconsciente, vai sabotar o sonho, vai sabotar o que a pessoa quer. E a mente subconsciente é mais forte que a mente consciente nesse sentido. Tá? Então, a mente consciente vai dizer o que você quer. Só que a mente subconsciente vai dizer o que você permite na sua vida. O que você se permite. E isso tem a ver com a identidade da pessoa, como ela se enxerga, com os níveis de autoestima, com os níveis de amor próprio. Tá? É bem forte isso. E se for o inconsciente profundo criando as marolas da vida da pessoa? É mais tenso ainda, né? Porque você vai ter que investigar o que os sistemas aos quais você pertence permitem. Então, muitas vezes a mulher vem de uma cultura que não permite que ela se eduque, então, mas mesmo assim ela é de uma elite econômica que quer que ela se eduque, então ela sai de um país restritivo e vai se educar, sei lá, em Londres, mas fica aquele conflito. Eu lido com tanta gente de vários países diferentes, né, no mundo inteiro, e culturas muito rígidas estão presentes nas células dessas pessoas, no inconsciente profundo dessas pessoas. E elas nunca se permitem plenamente ser felizes porque individualmente elas podem estar traindo algum valor cultural. Religião é a mesma coisa. Religiões muito rígidas podem inibir um indivíduo de ter a abundância que ele deseja ter, né? Então, eu sei que isso é polêmico, mas é o que eu considero a realidade objetiva do que eu vejo aqui. O cardinal é para isso, é para ativar a mente superconsciente, libertar as pessoas de prisões mentais, de prisões valorativas e permitir que as pessoas sejam felizes, né? É conexão com a vida. Vida é felicidade, vida é alegria, liberdade, abundância, né? Então, a pergunta pode ser também: quem está criando a sua experiência manifestada hoje? É a sua mente superconsciente, infinita, abundante, transcendente, que sabe que
Em menos de 5 segundos você pode manifestar o que você quer? Qual que é o problema da humanidade? Nós estamos condicionados aos níveis inconsciente, subconsciente e até da mente consciente, que também é limitada. Nossa mente intelectual é limitada, ela é expansiva. Ela pode cada vez crescer mais. E quando a mente consciente expande o suficiente para ativar o superconsciente, aí não tem limite. Elas andam de mãos dadas, né? Mas quando você cria a sua vida a partir da mente superconsciente, você pode manifestar o que muita gente chama de milagre. Curas espontâneas de doenças graves, viagens que aparecem do nada, sonhos que se realizam super rápido, porque não existe lerdeza, não existe freio de mão para a vida, para a abundância e para a mente superconsciente. As coisas acontecem muito rápido, tá? Então, é a sua ideia de quem você é que determina a sua experiência com a mente superconsciente. O que eu preciso que vocês entendam hoje, gente, é o seguinte: hoje, a partir de agora, você pode investigar a sua identidade perguntando para si mesmo: o que que eu digo depois de eu sou? Eu sou inteligente, eu sou capaz, eu sou bela, eu sou o que quer que você queira ser, mesmo que não seja ainda o momento presente manifestado, você não precisa colocar como identidade o que você está vivendo hoje, porque o momento presente é resultado de tudo que você foi até agora, né? Tudo que você pensou no passado trouxe você para cá hoje. Tudo que você sentiu no passado trouxe você para o momento presente. Isso pode mudar para melhor. Isso pode ser mantido se você já está vivendo a melhor vida do mundo. Mas se você precisa mudar alguma área da sua vida, a grande raiz que vai permitir que você comece a criar uma árvore da vida, para usar a palavra é, é, espiritual da história, né? Uma árvore da vida saudável é a sua identidade, é você dizer: eu sou realizada profissionalmente, eu sou feliz no meu casamento. O nível do eu sou determina a sua experiência a partir da mente superconsciente, só que ela precisa estar ativada. E, infelizmente, a maior parte da humanidade ainda está presa nos redemoinhos do inconsciente profundo, do subconsciente e muitas vezes de uma mente consciente tóxica e limitada que não faz a pessoa feliz, sem ela nem perceber, tá? Então, a vida é resultado dos pensamentos que você nutre. Então, a partir de agora, começa a monitorar os seus pensamentos. Não nutra pensamentos pesados, porque eles vão criar a sua experiência. A vida é resultado das emoções que você sente, porque os pensamentos que você pensa vão criar suas emoções. Se você pensa, eu sou feliz, imediatamente você vai sentir uma emoção boa. Se você pensa, eu sou uma pessoa desgraçada, imediatamente você vai começar a se sentir mal. É resultado imediato, né? É quântico isso aí. E a vida é resultado das histórias que você conta. Então, que história que você fica repetindo na sua cabeça? Quais as histórias que você fica parecendo um vinil riscado, repetindo dia e noite sem parar, parada naquela história, ou se você conta histórias boas e benéficas e benignas para você, né? Em relação a si, em relação aos outros. Então, a grande pergunta aqui é o seguinte: como você conta a sua história? Você conta a sua história como um martírio? Você conta a sua história como se você foi vítima de tudo que aconteceu? Ou você foi responsável e você não fica pensando muito no leite derramado e nas águas passadas? Qual é a sua atitude diante da sua história? Como que você conta a sua história? A forma como você conta a sua história determina a sua experiência, porque nós somos criadoras constantes da nossa experiência de vida. O que eu penso hoje vai acontecer amanhã, depois, pode ser que demore mais, mas no presente nós criamos o nosso futuro, quanticamente, com os nossos pensamentos. E os nossos pensamentos se organizam por meio das histórias que nós contamos e como contamos essa história, tá? Então, a pessoa que conta a história de uma forma pessimista, com foco no sofrimento. Gente, e o pior, que eu vejo muitas vezes pessoas que têm é, é, posições de comando, de poder, de liderança, de pessoas que são guias de outras, que têm foco no sofrimento e no negativo.
Então é pior ainda, né? Porque reforça no outro contar uma história pesada, em vez de ressignificar essa história. Por mais dolorida que tenha sido, se você ressignifica e começa a ver a partir de uma experiência de sabedoria, de amor e de poder, você vai se sentir melhor e você vai começar a criar uma vida muito mais rica, tá? Então, para mudar a sua realidade, se é isso que você quer, ou expandir a sua realidade, né? Conte a história do que você quer. Não conte mais a história do que você não quer. Para de ficar repetindo na sua cabeça todos os traumas que você teve. Você está gastando tempo precioso de vida com coisa que não é útil para você, muito pelo contrário, que estraga a sua vida, que desalinha do fluxo da abundância, que te tira desse alinhamento da abundância da vida. Então a pergunta é essa: qual que é o foco da história que o seu inconsciente profundo conta? Muitas vezes a sua família é uma família pesada, né? São ancestrais que tiveram muitos sofrimentos e todos os descendentes ficam contando as histórias de dor e de martírio, de sofrimento e ficam repetindo isso e tornando o inconsciente profundo da pessoa tóxico. Então, o inconsciente profundo foca em fluxo ou em estagnação? O que a sua família fala? Qual que é o foco da sua família? É em fluxo, bola para frente, vamos fazer, vamos acontecer, porque tem famílias super saudáveis, culturas super saudáveis, o nível do inconsciente profundo é esse nível estrutural que a gente falou já, né? Ou fica todo mundo só repetindo a estagnação? Porque isso vai te afetar individualmente. O inconsciente profundo está focado em abundância ou escassez? Respira um pouquinho e pensa aí. Respira. Você vem de uma cultura otimista ou pessimista? Uma cultura que gosta de abundância ou uma cultura que prefere a escassez? Que refuga a abundância, que desqualifica a abundância? E a sua família? É uma família que se conecta com a abundância ou que se conecta com a escassez? Porque você pode se sentir culpada muitas vezes de ter uma vida diferente do que o seu inconsciente profundo determina, né? Foco em negatividade ou positividade no seu nível estrutural, no seu inconsciente profundo. Tristeza ou alegria? Olha, gente, o que eu vejo de indivíduos que precisam trabalhar demais as crenças limitadoras e o foco, eu estou falando de foco aqui, das famílias e das culturas é muito sério. Porque tem famílias e culturas que focam em tristeza. E aí a pessoa não consegue ser alegre, porque o nível estrutural está todo contaminado por essa repetição de tristeza, né? No que diz respeito ao subconsciente, qual que é o foco da história que o seu subconsciente conta? O subconsciente está focado no momento presente. Então, no momento presente, você passa o dia inteiro reclamando do seu marido? Eu fico impressionada. Várias vezes quando eu saio com casais ou festas maiores, aí tem sempre um grupinho de mulheres falando mal dos maridos. É engraçado que eu não noto os homens falando tão mal das mulheres, pelo menos não em público. Mas é surreal o que eu noto de mulher que se junta para falar mal de marido, gente. Toma providência em casa e usa o tempo que você tem na festa para falar de coisa legal e não para ficar falando mal do seu marido, entendeu? Outra coisa, o foco do seu momento presente é a dívida que você tem no cartão de crédito? Ou você foca o momento presente falando, graças a Deus que eu tenho um cartão de crédito que me permite ter esses bens agora e eu tenho certeza que eu vou achar recursos para quitar essas dívidas o mais rápido possível. Olha a diferença de foco. Ai, meu Deus do céu, meu cartão de crédito está horrível, eu estou no vermelho. E o outro foco é, eu agradeço que eu tive um cartão de crédito que me permitiu comprar A, B ou C, e eu tenho certeza que eu vou achar formas de conseguir quitar essas dívidas. Olha o nível da frequência vibracional dessas duas opções. Então, o seu subconsciente, você pode dar uma, entre aspas, hipnotizada nele com afirmações que dizem, eu quero um foco positivo nisso aqui. Eu vou parar de ficar repetindo coisa ruim, tá? Então a pergunta é: no momento presente você tem gratidão ou desqualificação do momento presente? Porque vai fazer toda a diferença no mundo, na conexão com a vida e na conexão com o fluxo de abundância. E qual que é o foco da história que a sua mente consciente conta também? Né? Porque o subconsciente ele fica desqualificando nas entrelinhas. O subconsciente é aquela preocupação diária que a pessoa vive se preocupando, ou vive amedrontada. A mente consciente, ela foca em determinadas coisas
que baixam a nossa energia se ela conta uma narrativa diferente da do eu superior. O eu superior é a mente superconsciente, tá? O eu superior é a abundância da vida no nosso caminho individual. Então, a mente consciente fica com a energia baixa e intoxicada se o subconsciente está muito tóxico e se o inconsciente profundo também, ok? Então, a pergunta no que diz respeito à sua mente consciente é o seguinte: o seu ego controlador e autocentrado está contando a sua história? Porque se for o ego controlador e autocentrado, o nosso ego, na perspectiva do cardinal, o ego é neutro. Ele não é bom nem ruim. Ele não é o malvado da história. Mas ele é dual. Nós podemos ter um ego saudável e um ego não saudável. Quando o ego não está saudável, ele é controlador, autocentrado. E se é ele que está contando a sua história, ele está falando mal de todo mundo dentro da sua cabeça. Todo mundo está errado, só você que está certo. Você não consegue ver o lado da outra pessoa. Xinga todo mundo recebe vários adjetivos horríveis. Então, isso aí é um radar para você, tá? Isso é um instrumento que eu estou trazendo para vocês. Observa se é o ego controlador e autocentrado que está contando a sua história. Porque se todo mundo é vilão e todo mundo é horrível e você não, tem alguma coisa errada, tá? A outra pergunta é, em outra perspectiva, se você está transcendendo e se rendendo à alegria, ao bem-estar e à abundância conscientemente. E como é que você faz isso? Isso que eu acabei de mostrar para vocês. Você não se permite nutrir pensamentos negativos sobre ninguém, sobre os outros, nem sobre você. E você escolhe olhar para a abundância, para o que há de bom e para toda a alegria da vida, porque não tem ser humano no mundo que não possa olhar ao seu redor e achar alguma coisa boa para contemplar e para agradecer. E olha, as pessoas mais felizes tendem a ser as pessoas que têm menos bens materiais. Então, isso não depende de ter grana, tá? Porque muita gente que tem muita grana, às vezes está com a alma destruída. A gente chama isso de favela espiritual no cardinal. Não necessariamente isso tem a ver com dinheiro. Você pode apreciar o mundo ao seu redor nos mínimos detalhes e escolher a alegria, o bem-estar e a abundância e não o foco na desqualificação do outro, que é o que o ego faz, e nem nas mazelas, que são o que o subconsciente e o inconsciente profundo fazem. Então, o foco da história contada pela mente superconsciente é realmente o que promove as mudanças. Se você quer mudar a sua vida, se você quer melhorar a sua vida ou manter a maravilha que já é a sua vida, permanentemente você precisa nutrir o seu superconsciente e todas as histórias que você contar a partir de agora precisam ser contadas a partir da mente superconsciente, da perspectiva do seu eu superior, que não vai focar em nada negativo. Eu não estou falando que vai ser poliana, que vai botar pozinho dourado, né, chantilly em esterco. Não é isso. Mas que qualquer história pode ser contada a partir da sabedoria, do amor e do poder, você pode ter certeza que sim. Mas você vai ter que exercitar isso. Em inglês a gente chama isso de do the work, né? Que são os exercícios Conheça-te a ti mesmo do nosso curso. É essa parte que vai permitir que você se conheça e, consequentemente, se autotransforme. Então, qual que é a parte prática para a gente encerrar e já ir para as perguntas, né? O que é a parte prática desse conhecimento que a gente teve hoje? Tudo é possível. Você pode ter, ser e fazer tudo o que você quiser. Basta se dedicar a isso. Qual é a direção dos seus pensamentos? O que significa se dedicar a isso? Direciona seu pensamento para o que há de bom. Para de focar no que há de ruim. O foco da sua mente está criando sentimentos que te fazem sentir bem ou mal. O que eu vejo de gente que passa a maior parte do tempo focado no que elas não gostam e não querem, elas vão se sentir mal consequentemente, certo? Então, a forma como você se sente determina o que você vai atrair. O foco da sua mente vai determinar como você se sente, e como você se sente vai botar em ação a lei da atração. Você vai atrair experiência que é compatível com a forma como você se sente. Se você se sente mal o tempo inteiro, você vai atrair experiências negativas. Se você se sente bem, você vai atrair experiências maravilhosas. Então, você foca seus pensamentos no que você quer ou no que você não quer. A partir de hoje, não se permita mais focar o pensamento no que você não quer. Fulano chato tá me mandando mensagem. Esquece.
não põe foco nisso, tá? Ah, eu tenho que fazer uma coisa chata. Em vez de botar o foco na coisa chata, bota o foco só, eu tenho que fazer tal coisa. Começa a limpar e a purificar as suas palavras e os seus pensamentos, tá? Porque a pergunta agora é essa. Qual que é a qualidade das suas palavras? O que você pensa tem a ver com a qualidade das suas palavras. O que você escreve tem a ver com a qualidade das suas palavras. E o que você fala. O que você fala é uma afirmação para o universo do que você vai manifestar. Não necessariamente é o que você quer, mas se o seu subconsciente está tão tóxico e o seu inconsciente profundo também, eles estão dominando a sua vida. Então, começa a prestar atenção no que você pensa, porque isso vai criar experiências, no que você escreve e no que você fala. Pergunta então, gente, se você passa a maior parte do seu tempo falando das coisas que você quer e ama. É essa a guinada que a gente tem que dar. Não perca seu tempo falando, porque a fala manifesta a partir da lei da atração e da física quântica, isso é fato, tá? Isso aqui nem lei da gravidade. Se você passa a maior parte do tempo falando das coisas que você quer e que você ama, você vai manifestar isso, você vai atrair isso. E a pergunta que eu faço para vocês é essa: se você passa a maior parte do tempo falando de coisas que você quer e ama, é muito provável que você atraia e viva as coisas que você quer e você ama. Preste atenção nas suas palavras. O que você conversa com as pessoas? E se você reclama do momento presente, do passado e do futuro, você está se sabotando. Então é muito sutil. As pessoas não têm ideia do tanto que reclamar do momento presente, do passado e do futuro destrói a abundância da vida, não permite que ela chegue até você e causa o tal do desalinhamento que a gente falou aqui no começo. Tá bom? Então, o que fazer de agora em diante, diante desse conhecimento que a gente compartilhou? Qual que é o próximo passo? O Bert Hellinger, que é o criador das constelações familiares, diz o seguinte: continue. É só isso que importa. E é verdade. Continue, insista, persista, não desista, como diria a minha mãe. Porque o que importa é você não estagnar, não desistir e não construir meias pontes. Você vai até o final, tá? No seu processo sempre vai ter o que expandir e vai ficando cada vez melhor. Você vai conquistando níveis mais legais. Mas o que eu digo para vocês é o seguinte: não é só continuar a qualquer preço e a qualquer custo. Continue e aproveite a jornada. Vá em frente, amando cada dia da sua vida. Abra um espaço no seu dia para fazer o que você ama. Leia 2 páginas de um livro. Coma uma coisa que você goste. Faça um exercício que você goste. Se permita fazer coisas que você ama no percurso. Não fique só bitolado no continue. Continue e aproveite a jornada, porque realmente é só isso que importa. A gente nasceu aqui para ser alegre e para ser abundante. Não viemos ao mundo para sofrer. O sofrimento vem, pode vir como aprendizado, não é inevitável, a gente precisa lidar com certas coisas para aprender, mas não de uma forma prolongada, não como estilo de vida. E quanto mais você se conectar com a sua mente superconsciente, você não vai mais precisar de sofrimento para aprender, você não vai mais precisar de sofrimento para amar, e você não vai mais precisar de sofrimento para ser tudo o que você nasceu para ser no seu pleno potencial de poder pessoal. Ok? Então é isso. Vamos conversar. Eu vou parar de compartilhar a tela. E a gente vai ver aqui o que vocês estão perguntando. Eu vi que tem muita gente perguntando. Então é o seguinte, antes da gente ver as perguntas, deixa eu só falar uma coisa para vocês que tem muita gente perguntando em off aqui. Para quem busca conhecimentos mais sofisticados, é para isso que esse curso existe, tá? Para que existe o curso sobre a natureza humana? Para quem busca afiar a mente, sofisticar a mente e conhecimentos mais sofisticados, aplicados à vida, não é teoria só, tá? A gente aprende, o conhecimento é só 1/3 da história. O segundo terço é autoconhecimento e o mais importante é a autotransformação a partir dessa, entre aspas, escada que a gente sobe todas as vezes que a gente se encontra, né? E a comunidade que a gente tem o mesmo vocabulário, gente. Isso é tão legal, porque quando você... Isso parece aquele mito da caverna do Platão, né?
Quando você começa a enxergar a vida de uma forma mais ampla e expandida, você não necessariamente vai ter gente ao seu redor que consiga acompanhar isso, que vai ter o mesmo vocabulário. E a nossa comunidade tem o mesmo vocabulário, as pessoas crescem. Tem gente que me dá feedback porque as amigas ou os amigos estão os dois no curso da natureza humana, eles fazem os exercícios juntos, conversam sobre isso. Então, é muito legal, né? A comunidade é muito forte e importante. Então, não é só teoria, é um grupo de pessoas afinadas com a mente superconsciente, que agora vocês já sabem, né? Quem entrou aqui desde o comecinho, os membros fundadores já entenderam que desde o começo a gente está acionando a mente superconsciente, né? E além de tudo, você vai entender melhor, além do conhecimento que você vai ter, você vai entender muito mais a si, muito melhor a si mesmo e aos outros, com certeza. E isso leva a uma melhora nas relações. O que eu tive de feedback de pessoas que melhoraram as relações profissionais, se tornaram profissionais muito mais afiadas, muito mais competentes por causa desse curso, melhoraram as relações na família, conseguiram conquistar relações muito mais harmonizadas, é impressionante, porque elas fizeram o curso na parte teórica, elas assistiam às aulas e elas faziam os exercícios Conheça-te a ti mesmo e aplicavam esse conhecimento nas suas vidas. Então, assim, ó, expansão para todo lado, parece um fogo de artifício. Na hora que eu vejo, que eu lembro das histórias, eu só vejo fogo de artifício, assim, de expansão colorida, sabe? É muito legal. Outra coisa, a gente vai enviar o link para vocês assistirem. Quem não é do curso vai poder assistir. A gente vai mandar o link para vocês, vai ficar disponível, tá? Para vocês assistirem a gravação. E o nosso site, paularanova.com, tem todas as informações também, tá? Então, essa aula específica vai ser vai ficar excepcionalmente disponível para quem não é do nosso curso. Só para esclarecer um monte de pergunta que o pessoal fez aqui. E eu vou agora responder especificamente quem está online. Gente, eu amo essa parte. É muito legal. Peraí. Deixa eu ver aqui o que o pessoal está falando. Ai, tem um monte de coisa técnica que o pessoal está falando aqui que depois a gente vê. A Lili está perguntando o seguinte: poder pessoal é a capacidade de ser? Lili, eu amei sua pergunta. Deixa eu te falar como eu vejo isso e como que é o cardinal, né? Nós podemos ser, fazer e ter tudo que a gente quer. Essa indústria de autoconhecimento e de poder pessoal e de crescimento pessoal que tem por aí, que a gente vê que é a nossa indústria também, porque o cardinal é para cura da alma e expansão de consciência. Então a gente está nessas duas frentes, né? Então, o fazer e o ter tem muito a ver com o poder pessoal, tá? O ser, ele anima o poder pessoal. É assim que eu vejo. Eu vejo o poder muito mais como ação consequente do seu eu superior. Então, o ser alinhado permite que você tenha um poder pessoal que se manifesta no mundo. Eu vejo o poder muito como uma manifestação, como um desdobramento do ser, tá? Então, a capacidade de ser pode sim ter a ver com o poder pessoal, mas eu vejo o poder pessoal também muito como o fazer, tá? Essa é a minha opinião. Não sei se você concorda, não precisa concordar com tudo que eu falo, mas é assim que eu vejo. A Beatriz Vilela está falando, acho que não precisamos sofrer para aprender. Que bom, eu também acho que não. Mas, Bia, qual que é a questão? Às vezes o nosso subconsciente acha que sim, porque a gente absorveu, sabe? A gente às vezes absorveu crença e tornou aquilo uma verdade subconsciente, né? E o problema todo também é que individualmente a gente pode achar que a gente não precisa sofrer para aprender, mas é uma crença tão arraigada na cultura, está tão presente no inconsciente profundo, que às vezes a gente tem que fazer um trabalho no inconsciente, né, um trabalho energético para poder liberar isso. Porque se você acha que não precisa sofrer para aprender, mas você está sofrendo, algum aspecto do seu ser, né, algum nível de consciência acha o contrário e está mais forte. Então, que nível de consciência está manifestando a sua experiência? Conscientemente você acha que não precisa sofrer para aprender. Mas, objetivamente, você está sofrendo? Se não tiver, ótimo. Então, essa crença está dominando o seu mundo interno. Mas se a pessoa acredita que não precisa sofrer, mas está sofrendo, tem algo no subconsciente ou no inconsciente profundo que está criando a realidade do momento presente dela, entendeu? Fabi,
Acho que podemos aprender com amor e sem sofrimento, concordo super também. E aí, aprender com amor foi o que eu acabei de falar com a Bia, né? Aprender com amor e sem sofrimento, quanto mais a gente limpa o inconsciente profundo, quanto mais a gente limpa o subconsciente e conecta a mente consciente ao superconsciente, aí a gente aprende com amor e vive na abundância. É esse o objetivo do método cardinal, né? A Lili, percebo que quando amamos até o momento da dor, podemos ser alegres se estivermos alinhados. Isso, com certeza. Quando a gente, por exemplo, a gente ama muito uma pessoa que está doente, aquilo não é sofrimento, aquilo é parte da vida, aquilo dá profundidade de alma, como diria o Bert Hellinger, né? É diferente. Vocês conseguem ver a diferença, gente, entre sofrimento e dor inevitável, que a gente lida com essa dor com graça e com leveza e com dignidade? É diferente de sofrimento. O que eu vejo aqui, a meta do cardinal, é liberar as pessoas de um sofrimento diário desnecessário, sabe? Porque, às vezes, esses sofrimentos de ritos de passagem, né? A doença de um ente querido, a morte de um ente querido, algum tipo de colapso, algum acidente que acontece, isso é episódico. Mas a vida não, ela está distorcida, não está alinhada se existe sofrimento constante diário, sabe? É essa a questão, né? A Beatriz, só existe um único caminho de alinhamento individual na vida e vários caminhos de desalinhamento, é isso? É o seguinte, Bia, o caminho de alinhamento é amplo, vasto, e ele sempre vai trazer abundância, liberdade e alegria. Várias opções de felicidade, várias, infinitas possibilidades, é ilimitado, tá? Mas esse caminho que tem infinitas possibilidades é o grande alinhamento da nossa vida. Eu não conheço uma descrição melhor do que a dos indígenas que fala do nosso caminho sagrado. O caminho sagrado é um só. Quando a gente desvia desse caminho sagrado, né, desse alinhamento, a gente começa a ter sofrimento desnecessário na nossa vida. No fundo, é até simples da gente entender cognitivamente, entendeu? Então, relação errada. A gente namora anos com uma pessoa que nasceu para ser nossa amiga. Isso é desalinhamento, entendeu? Uma profissão errada é a que não traz abundância. Você está ali no banho-maria, ganhando um salarinho muito do chinfrim e queria, na verdade, ter mais. Isso não é alinhamento, tá? Agora, o alinhamento, ele não necessariamente te dá uma única opção, ele te dá várias, mas todas são felizes e maravilhosas. Eu vou te dar um exemplo de hoje, besta, mas que é um exemplo que eu acho que pode ajudar. Hoje eu estava olhando os canais do YouTube que eu tinha subscription, né? Que eu coloco lá para assinar para eu saber quando que tem vídeo novo. E tinha um lá que é uma mulher muito maravilhosa, ninja, de aquarela. E eu queria tentar aprender aquarela, mas é o seguinte, a minha prioridade agora não é aquarela, é fazer as joias e eu nem tô dando prioridade para as minhas ilustrações. Eu quero escrever o próximo livro, focar no cardinal e fazer as joias. Então eu tirei unsubscribe do aquarela. Aquarela me faz sofrer, ver o canal de aquarela me faz sofrer? Não. É uma das infinitas possibilidades do meu alinhamento? É. Fez sentido, Bia? Me responde se fez sentido essa pergunta. É uma das possibilidades, mas agora não vai rolar, porque eu preciso botar foco. O que é importante vocês entenderem da natureza dessa abundância da vida e da mente superconsciente do alinhamento é que são infinitas possibilidades de felicidade e realização. E que você vai ter que escolher qual que é a prioridade hoje e agora, né? Então, assim, quando eu fiz vestibular, eu estou dando os meus exemplos, porque eu não vou ficar dando exemplos de outras pessoas, né? Tá vindo na minha cabeça os meus. Eu podia fazer belas artes e ciência política. Eu falei, vou fazer ciência política, porque se eu fizer belas artes agora, eu não vou conseguir aproveitar esse momento do meu cérebro de 17 anos para entender coisas complexas. E eu sei que a arte sempre vai estar comigo. Eu escolhi que a arte fosse um hobby e não uma profissão. Os dois iam me fazer plenamente feliz? Eu tenho certeza absoluta que sim. Os dois eram um alinhamento. Mas se me botasse para fazer um curso de direito, eu ia morrer, minha alma ia definhar, porque é técnico demais, é árido demais para mim. Fez sentido? Pois eu vou ver aqui se fez, tá? Deixa eu ver as outras perguntas aqui. A Paty está perguntando, Patrícia Oias, como podemos saber que conseguimos acessar e limpar o subconsciente de alguma maneira? Pela sua vida, o resultado concreto na sua vida, tá? Eu vou te falar um exemplo, Paty, bem específico de cliente mesmo. A pessoa estava com problema financeiro, estava ganhando X.
A gente fez um trabalho de limpeza profunda, de subconsciente, de crenças limitantes em relação às finanças. A pessoa triplicou a renda no mês seguinte. Triplicou a renda no mês seguinte. Então, resultados concretos na sua vida mostram que o inconsciente está limpo. A questão é, a gente não pode ficar na ansiedade, porque às vezes o resultado não vem de imediato. Nessa pessoa veio. Então, tem crença limitadora do inconsciente e do subconsciente que em 2 dias resolve. Em 2 meses resolve. Essa pessoa em 1 mês resolveu. Tem outras que demoram anos para resolver, tá? Eu tô dando um exemplo meu aqui, né? Eu vou dar o meu exemplo. Eu fiquei muito tempo, né, na minha vida, focando em coisas que eu amava estudar, mas que não me preenchiam tão plenamente assim. Quando eu resolvi que eu realmente queria estudar o que era o meu hobby, que era a natureza humana nesse nível energético, nesse nível sutil, a minha vida abriu e deslanchou, sabe? Então, demorou muito para eu entender, para eu assumir o que eu queria, né? Para eu realmente me posicionar com a grande paixão da minha vida, que não é necessariamente só a ciência política. A ciência política, ela apoia a natureza humana, que é a minha perspectiva, mas eu demorei para permitir essa felicidade plena que é o que eu estou vivendo hoje com essa carreira, entendeu? Então, depende muito das resistências da pessoa, das crenças limitadoras, quem que a gente está agradando no nível subconsciente, no nível do inconsciente profundo. Por isso que eu coloquei a frase do Hellinger, continue, porque é só isso que importa. É por isso que a gente tem constelação todo mês na Ranova, e que tem gente que todo santo mês, há 4 anos, vai representar em constelação. E a vida da pessoa vai deslanchando. E ela se coloca como prioridade. O curso da natureza humana é a mesma coisa. Cada exercício Conheça-te a ti mesmo, que tem 5 perguntas existenciais para você, é uma limpeza profunda no seu subconsciente, no seu inconsciente profundo. É uma sessão de cardinal, o exercício Conheça-te a ti mesmo, tá? Então, você sabe quando que você tá com o inconsciente limpo em alguma questão, em alguma área, pelos resultados práticos e concretos da sua vida. Se não está ainda no que você quer de abundância plena, é porque ainda tem coisa para limpar. Tá? Sandra, choque de realidade, alegria e gratidão, que legal. Claudinha, oh meu Deus, que aula linda. Que Cláudia linda, saudade de você. Obrigada, meu amor. Lili, alegria de viver. A... Oi, Patrícia, você é nova. Legal a aula de hoje. Se entrar no curso agora, como fica a parte da sabedoria que já passou? Eu estou muito feliz que tem gente nova aqui. Agradeço demais a Alê, maravilhosa, a Mônica também, que vocês estão, a Paty hoje também, que divulgou o nosso link. Patrícia, é o seguinte, você se matriculando, quando a gente abrir as matrículas agora em novembro, você vai ter acesso ao banco de dados todo da parte de sabedoria. Então, o que, que vai acontecer? É muita coisa que você vai poder assistir. Então, vão ter as aulas lá e tem os exercícios Conheça-te a ti mesmo. Então, eu sugiro que se você conseguir semanalmente assistir uma aula e naquela semana focar no exercício, nos exercícios que são 5 perguntas, você vai já começar a ver as guinadas e as mudanças, porque é rápido. Então, o pessoal teve 1 mês para digerir a aula e para fazer os exercícios. Você vai ter 1 semana, 2 semanas, você tem que ver seu timing, mas você vai ter acesso a tudo que a gente já trilhou juntos, tá? Mas só que você está chegando agora, você vai ter que, a gente em inglês chama isso de catch up, né? Você vai ter que se atualizar e gerenciar seu tempo para poder pegar tudo, mas você vai ter acesso ao banco todo, tá? Se você se matricular em novembro, você vai ter acesso a tudo, tá bom? Lili, eu sou uma expansão para o Cardinal Cursos em... A Lili com certeza se dedica super, ela faz cardinal, eu sou uma expansão pós-cardinal, curso em mapas, né? Porque sessão individual de cardinal para ver uma coisa episódica, né? Do subconsciente, do inconsciente, enfim, do superconsciente também, porque o cardinal sempre inclui o superconsciente, né? Para a gente ver o que é a possibilidade infinita da nossa vida. E a Lili tá no curso sobre a natureza humana, então todo mês a gente faz um recap, né? Todo mês a gente se trabalha, todo mês a gente cresce, todo mês a gente expande aqui nesse curso com a nossa comunidade. E o mapa natal, que ela fez também o mapa do cardinal. E na parte 2 do curso eu vou explicar a minha perspectiva de astrologia, a perspectiva do cardinal de astrologia, que é diferente. Eu uso a sabedoria tolteca
e eu uso a sabedoria também egípcia, né, para criar, para interpretar os mapas, não é previsão, nada disso. Eu vou explicar a astrologia e a visão do cardinal de astrologia também. Vai ser muito legal. Então vocês vão entender essas sessões que vocês fazem. Vai ser ótimo. A Sandra. Peraí que tem um microfone. Só. Aqui. Beleza. Sandra, ter consciência dos níveis é essencial para iniciar as limpezas e trazer verdade e outras possibilidades. Exatamente. Muito legal. Tem uma pessoa aqui que está com o nome de Moto GSS. Tenho consciência que preciso mudar, mas algo me impede. Ai, eu não te conheço, mas bem-vinda, porque todos nós não faz parte da natureza humana, tá? Essa resistência, se algo me impede, não faz parte da nossa natureza, faz parte dos nossos condicionamentos e das nossas lealdades a ancestrais, a cultura e a questões familiares que não são de propósito para nos causarem dano, né? Mas são obstáculos que a gente precisa lidar mesmo, tá? Tenho vontade de fazer constelação familiar, gente. Faça, é muito maravilhoso. Mas precisa encontrar profissional sério aqui em Brasília. Tem muito aventureiro, tá? Tem muita gente complicada. E aí, enfim, se você quiser, pode fazer comigo, porque eu sou consteladora. Eu estou indo para Brasília em dezembro, mas eu vou fazer individual, não vou fazer constelação em grupo dessa vez. Tem pessoas que eu posso te indicar, profissionais maravilhosas, seríssimas em Brasília, que eu te indico de coração. Depois você pode me mandar um e-mail no nosso site, no suporte@paularanova.com, support@paularanova.com, tá? E que eu posso te indicar pessoas muito maravilhosas em Brasília de super confiança, tá bom? Tem alguns conhecimentos sobre tudo que você falou. Que legal, mas estou estagnada. Sei que estou super desalinhada, preciso de ajuda. Cai pra cá. Vem pra cá. A nossa comunidade é maravilhosa, não sou só eu. As pessoas se ajudam, se amam. É a coisa mais linda. É um hub de amor e felicidade e alegria, né? Todo mundo que está aqui é a coisa mais linda da vida. Então, estamos te esperando. Vai ser muito bom ter você com a gente. Vem para cá, que você vai ter os instrumentos para sair dessa estagnação e a comunidade de apoio para estar com você. A gente está sempre, sempre presente para todo mundo. Viu? Patrícia, quando você ainda não sabe exatamente o que você quer em termos profissionais, essa falta de clareza, tá, Patrícia? Precisa se trabalhar, você precisa fazer algum processo de autoconhecimento e muitas vezes a gente não consegue sozinha, né? A gente precisa de ajuda. Eu, quando estava na minha noite escura da alma, eu fiz 4 anos de psicoterapia, eu ia toda semana, depois era quinzenal, transpessoal e comportamental, para me achar, para ter clareza. Então, às vezes, esse curso é muito incrível e ele ajuda pra caramba, e ele dá uma autonomia, sabe? É o nosso trabalho individual mesmo, é a nossa responsabilidade por si, sabe? Mas às vezes, em determinadas fases da vida, a gente precisa também de ajuda profissional para ter clareza. E não precisa ser uma coisa muito prolongada. Você não vai precisar ficar 4 anos fazendo terapia que nem eu fiquei. Mas às vezes uma sessão já resolve. O cardinal é legal porque ele é muito rápido. A gente começou a treinar agora profissionais com o cardinal. Ele é uma pós para terapeutas energéticos, né? E a rapidez dos resultados do cardinal é muito incrível, tá? Então, depois, se você quiser, a gente pode conversar um pouquinho também mais profundamente, porque isso vai exigir um foco mais individual, tá? Cadê a Bia? Fez todo sentido, concordo, inclusive, porque não permanecemos os mesmos a vida toda. Exato, legal. Aline, que linda fazer parte disso. Ah, então, gente, o pessoal desse curso é muito maravilhoso, né? Presente de Deus isso. Que coisa linda, Aline, obrigada. Ale, Patrícia, Aline, Dani, Ana, que alegria que vocês estão aqui conosco. A gente está trazendo a nossa galera, né, Ale? Teve um dia que eu chorei, eu acho que foi na primeira sessão desse curso, foi. Tem um ano que eu chorei, porque estavam os alunos da UNB, os alunos do IESB e o pessoal da Ranova aqui da Flórida, todo mundo junto. Eu acho que vocês devem lembrar os membros fundadores, né, que eu chorei. E eu agora já tô meio que chorando também, eu tô chorando esses dias. Porque tem um ano que a gente já fez esse curso e a gente lançou o curso dos terapeutas energéticos, eu tô muito emocionada. Que coisa legal, cara, muito lindo. Claudinha, saudade também. Nos vemos em breve. A gente vai se ver em Brasília. Eu tô aí em dezembro, né? Vai ser tudo de bom.
Eu entrei no meio do curso em junho, foi, porque a gente encerrou as matrículas, a gente vai fazer isso esse ano também, em 2020. A gente abre as matrículas e fecha para a gente ter uma coesão do grupo, porque a energia fica muito forte. Então, eu preciso monitorar a vibração e a energia do grupo, entendeu? O cardinal tem muito a ver com divina proporção também, a proporção da energia, a proporção das consciências que estão presentes e como que a gente se movimenta a cada mês, como é que a gente se movimenta junto, então eu preciso monitorar isso. Então, em junho, julho, a gente abriu as inscrições para novos membros, que era um momento muito chave da parte de sabedoria do curso, e a Claudinha entrou. Eu estou terminando de assistir o que eu perdi, vale muito a pena, que legal, fico muito feliz. É legal a gente ter uma disciplina, né? Às vezes eu às vezes faço isso, eu falo, cara, eu vou precisar focar nisso, eu vou ler um capítulo por dia desse livro. Faça chuva ou faça sol. Eu faço isso comigo com leitura, né? Que eu preciso ler 2 horas por dia, todo dia. E às vezes não dá e tal, e eu fico muito estressada quando eu não consigo ler 2 horas por dia, entendeu? E vou lendo picado, cada meia hora. E teve uma fase da vida aqui que estava super puxado na Ranova que eu não estava conseguindo. Então, quando a gente se coloca essa meta, a gente consegue com mais eficiência, né? Adoro, minha linda. Gratidão imensa por tudo, Paula. Foi e continua sendo uma experiência única e transformadora. Que bom. Cada aula é muito linda, né? Eu fico muito feliz, assim, gente. Cada aula, porque vocês estão aqui com a gente, tornam todo esse conhecimento a abundância da vida manifestada. A vida plena para mim, sério. Essas aulas são lindas porque vocês estão embarcando com esse conhecimento, entendeu? São vocês que trazem essa vibração maravilhosa e vai inspirando, é muito legal. Nossa, que coisa linda. Claudinha, optei por assistir na ordem em que foi dado e estou amando. Que bom. Que bom. Ela está dizendo aqui, recomendo muito. Legal. Tem uma ordem, né? Tem uma cadência que vai tratando os problemas e os obstáculos da alma, do subconsciente, do inconsciente profundo. Então é legal fazer na ordem, concordo. E muita gente volta às vezes. Muita gente falou, Paulo, eu tive que assistir a segunda aula 3 vezes. A terceira teve uma aula lá do Enneagrama que teve gente que teve que voltar também. Então, depende da pessoa, né? Ana, obrigada, Paula. Fui convidada pela Lê, que linda. Estou muito feliz por estar aqui. Muito obrigada. Que coisa linda, Ana. Bem-vinda. Estou louca para você entrar no curso. Quando a gente abrir as matrículas, eu vou ficar muito feliz de ter você. O pessoal que a Lê traz é super iluminado. Amo todo mundo. A Mônica, coisa linda. A Aline, irmã dela. Cara, muito legal. Fabi, vamos lá. Posso dizer que esse curso foi transformador. Entendi que eu sofria muito pela resistência de evoluir. Quando consegui liberar, a vida fluiu muito melhor e mais feliz. Que linda. Agradeço sua generosidade em conduzir tudo de maneira tão linda, ô, Fabi. Obrigada. Fabi super empenhada, né? É um compromisso, assim, a Fabi é um exemplo de disciplina, de compromisso, de seriedade. Nossa, eu sou muito fã. Obrigada, linda. Claudinha, como pessoa consteladora e body talker, recomendo sempre fã de carteirinha. Oi, te amo. Obrigada, Claudinha. Denise, missing link entre os terapeutas e pacientes. Tá. Existe uma questão que é o seguinte, que muita gente que pergunta para mim, que são terapeutas holísticos que falam o seguinte: existe um elo perdido entre terapeutas e clientes que a gente supre com esse curso sobre a natureza humana, tá? Então, eu vou ser muito sincera com vocês. Não substitui o autoconhecimento com profissionais dessa área de terapia energética ou terapia tradicional, mas ele preenche, ele nutre um lado nosso que acaba ficando um pouquinho solto às vezes, porque quando a gente está só com o terapeuta, a gente às vezes fica muito dependente também, né? Então esse curso ele vem aqui para te dar autonomia e para te dar uma capacidade de sofisticar a sua mente, expandir a sua mente e elevar o nível da sua terapia, por exemplo. O que eu vejo gente que faz terapia, que faz esse curso e dá saltos quânticos na terapia é surreal, porque a pessoa vai ter arsenal instrumental, vocabulário para, decolar de nave espacial, entendeu? Então, isso qualifica não só a vida profissional, que foi uma das coisas que eu mais vi durante esse ano,
O tanto que a vida profissional das pessoas, elas se tornaram profissionais muito mais competentes, muito mais perspicazes, muito mais com soft skills, que a gente chama, né? Com capacidades de gerenciar conflito, de socializar muito mais afiadas. E, além disso, pessoas que já tinham um processo de autoconhecimento com terapia, viram a terapia catapultar também. E o mais importante que eu percebi foram as relações familiares, as relações amorosas. O tanto que as pessoas melhoraram as suas relações com seus pais, com seus filhos, com seus cônjuges, com irmãos, às vezes com um cunhado que não se dá bem. É impressionante. Dá muito material para você realmente crescer como ser humano e trazer essa abundância da vida, né? Esse alinhamento e essa conexão. Ah, ali, nossos amores, nossa nova turma, muito amor e poder, que legal. Gente, a sabedoria é muito maravilhosa, é o fundamento que a gente precisa, mas o que vem pela frente com o amor é tudo de bom. Eu estou super empolgada. E também o curso sobre o poder vai ser lindo lá na frente, mas o foco agora, o que está presente, o que é a realidade do momento, né? É entender o amor maduro, é viver o amor maduro, que é o que nos aguarda na próxima sessão. Eu estou muito empolgada, você não tem noção, vai ser lindo demais. Sandra, eu me lembro claramente do choro, né? Ai, meu Deus do céu. Ela lembra desse episódio que ela chorou também, foi. Acho que foi por causa sua também que eu chorei, né, Sandra? Entre outras pessoas que estavam ali. A Bia, gratidão pelo curso, acompanho as aulas desde janeiro, tem sido incrível, aprendendo muito sempre. Veio na hora certa, que bom, fico super feliz. Ale, obrigada por o espaço de conhecimento, transformação, humanidade, suporte, desafio, muito amor. Acredito que nós temos, que não temos ideia ainda tudo que vai ficar disponível em nossas vidas por estarmos trabalhando nessa expansão. Eu também, a gente não tem noção, né? Sempre vem 10 vezes mais do que a gente imagina, 100 vezes mais do que a gente imagina. Imensa gratidão, Fabi, por ter um dia, 5 minutos falou de ti, hoje está na minha vida. Foi a Fabi que nos conectou, né, Lê? A gente descobriu isso, a gente conversou essa semana, eu e a Lê, e ela me disse que foi a Fabi, eu achava que era outra amiga em comum, mas foi a Fabi que apresentou a gente, viu, Fabi? Não sei nem se você vai lembrar, mas foi você que conectou. Patrícia, muito obrigada, Ale, por ter me chamado. Que linda. Obrigada, Paula. Adorei. Que bom, Patrícia. Bem-vinda. Vou amar ter você, viu? Clarinha, com certeza cada aula é mais linda que a outra. Parabéns. Obrigada. Minha mãe linda. Lili, minha gratidão, amada. Que lindo. Amanda, eu gosto da sua aula. A Amanda é a coisa mais linda, a filha da Lili, gente. É a coisa mais linda do universo, essa Amanda. Ai, que fofo, eu gosto da sua aula. Gente, Rita Venturinha, primeira vez que eu estou aqui. Bem-vinda, Rita. Muito, muito, muito feliz de ter você. Renomei meu nome aqui, estava Moto G. Ah, tá. Você que é a Moto G. Estou amando te ouvir. Obrigada, eu estou amando te ter aqui. Eu já lhe conheci pela sua mãe, que é irmã de coração. Eu sei, que linda. Agora eu não vou te perder de vista, quero marcar cancelação quando você estiver em dezembro. Perfeito, a gente vai marcar. Claudinha, amor, e quem já está inscrito não precisa fazer nada, certo? Sim. Foi o que eu entendi, já estamos automaticamente no segundo ano. Claudinha, exatamente. Quem já está inscrito mantém as mesmas condições, é exatamente tudo igual, não muda absolutamente nada. É o mesmo curso, só é uma nova fase. E quando a gente tem uma nova fase, como agora é a fase de 12 novos encontros, a gente abre para novos membros do curso. E também, em momentos-chave do curso, né, que foi junho e julho do passado, a gente abriu para novos membros, que são momentos que dá para a gente receber gente nova. Tá? Mas quem já entrou e está tudo certo, não muda absolutamente nada. São exatamente as mesmas condições. Tá bom, meu amor? Gente, um beijo enorme. Se vocês não sabem, deixa eu até falar. A gente tem esse curso uma vez por mês, a primeira quarta-feira do mês, com exceção de janeiro, por causa de ano novo. E é sempre em português e depois em inglês logo em seguida, tá? Então, agora são 6h38, geralmente é só até 6h30, né? Eu vou encerrar e 7 horas vou começar de inglês com o grupo internacional, mas é exatamente a mesma aula, assim, só a tradução e os grupos são diferentes. Mas no Facebook é todo mundo junto. Então, é um único grupo de Facebook para a gente se encontrar e compartilhar. Vocês podem escrever em português, a gente dá um jeito de traduzir. O pessoal do inglês vai escrever em inglês.
e é um espaço único para a gente compartilhar no Facebook. Mas, como tem português e inglês, são 2 horários diferentes, tá bom? E oscila muito por causa de fuso horário, gente em outros países, né? Tem gente que não consegue vir na live e assiste a gravação depois, enfim, tá? Mas de em português é sempre às 5 da tarde do horário de Miami, dependendo do horário de verão aí no Brasil, já foi 6 da tarde, já foi 7 da noite, já foi 8 da noite, né? Depende do horário de verão. Agora a gente está com 2 horas de distância, então começou 5 aqui, 7 aí, né? E agora são 6h38 aqui, 8h38 aí, ok? Ale, alguma chance de entrar no grupo em inglês para ver dos meus amigos quem vê. Depois a gente vê isso, tá? Ale, depois a gente vê isso daí. Eu converso com você, tá bom? Um beijo enorme, amores. A gente se fala. Até a próxima. A gente vai fazer a campanha, tá? Para mostrar para vocês o que vem por aí, o currículo novo, como se inscrever, como vocês podem divulgar para outras pessoas para participarem. É um investimento na sua vida plena, na sua abundância, na sua felicidade, tá? Então, vale muito, 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 todo mês você investir em você mesma. É um presente que você dá para você mesma, tá? Nesse curso. Não estou falando isso porque sou eu, porque é o Cardinal, é porque é muito forte, é muito além de mim, é uma coisa que vai além da Paula, é nosso. A nossa comunidade é preciosa, maravilhosa, linda, tudo de bom, presente de Deus na Terra. Então, ser parte dessa comunidade é um presente que você dá para você. Então, quem não está inscrito ainda, sejam muito bem-vindos. Já estou vendo vocês aqui no nosso grupo. É cada vez mais legal, cada vez melhor. E eu vou agora fechar para poder segurar um pouquinho, que eu falo pra caramba, como vocês perceberam. Eu vou dar um repousinho de voz aqui. A Natália, minha amiga maravilhosa, fonoaudióloga, minha melhor amiga na vida. Acabei de ver você, amiga, aqui. Obrigada por estar presente. Eu vou fechar para dar uma descansada e 7 horas eu vou começar em inglês, tá bom? Um beijo para todo mundo. Qualquer pergunta é só entrar no nosso site, manda um e-mail que a gente vai responder e receber vocês com o maior carinho, amor e abundância do mundo. Um beijo enorme, gente. Até a próxima.